Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Eu quero falar aqui com vocês sobre o que está escrito aqui em Provérbios 11, no versículo 17, que diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Olha só, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Pastor, como isso aí se aplica à vida conjugal? Veja só como é essa última frase em outras traduções, não é? A última frase diz aqui, né, do Provérbios 11, 17, mas o cruel a si mesmo se fere. Em outras traduções diz assim, olha, o homem violento faz mal à sua própria carne. Uma outra tradução, o homem cruel destrói sua própria carne. Uma outra tradução, mas o cruel perturba a sua própria carne. Isso aqui chamou a minha atenção. E é uma coisa que tem valor aqui na vida conjugal. Sabe por quê? Porque quando eu vou lá em Efésios, no capítulo de número 5, sabe o que eu leio lá? Em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 28. Olha só que coisa tremenda. Veja só a equivalência disso. Efésios 5, 28 diz assim, ó: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Veja só que coisa tremenda isso aqui, gente. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Mas veja, o homem cruel, o que ele faz? Ele se fere a si mesmo. Ele faz mal à sua própria carne. O homem violento destrói sua própria carne. O homem cruel perturba a sua própria carne, entendendo que a própria carne, não é? Que a própria carne é o quê? É a esposa, é a mulher. Então imagina o mal que está fazendo a si mesmo um homem violento, um homem cruel. E aqui eu não vou falar homem, eu vou falar cônjuge, não é? Ele está fazendo mal a si mesmo. Ele é um cônjuge que faz mal a si mesmo. Então veja, quando um cônjuge faz mal ao seu par, à sua esposa ou ao seu marido, está se ferindo a quem? A si mesmo. Está machucando a quem? A si mesmo. Está destruindo a quem? A si mesmo. Então quando há um cônjuge, não é, que é grosseiro, quando há um cônjuge que é violento, quando há um cônjuge que é um cônjuge desrespeitador, que é um cônjuge que não respeita seu marido, que é um cônjuge que não respeita a sua esposa, ora, esse cônjuge, ele está ferindo a quem? A si mesmo. Ele está machucando a quem? A si mesmo. Ele está fazendo mal a si mesmo. Veja só, a pessoa que é violenta, a pessoa que é cruel, que é grosseira, não é? Que é uma pessoa que não pesa as suas atitudes, que não pensa nas consequências dos seus atos, não é? E machuca a sua mulher, machuca seu marido, fere a sua esposa, fere o seu marido, não é? A pessoa cruel, violenta, ela está fazendo mal a si mesma, a si mesma. Ela está machucando a si mesma. E infelizmente, nos nossos dias, não são poucos os cônjuges, né, que são violentos e cruéis no trato com suas esposas. E em alguns casos com seus maridos, porque tem mulheres violentas, tem mulheres cruéis, que ferem seus maridos, que ferem seus pares, né, deixando-os feridos, destruídos, perturbados física e emocionalmente. E eu pergunto, o que um cônjuge ganha com isso? O que um marido, uma esposa violenta, cruel, ganha, deixando a sua esposa ferida, destruída, perturbada, física e emocionalmente? O que uma pessoa dessa ganha? Qual o ganho de você ferir, de você machucar, de você perturbar, de você causar danos, né, físicos na tua esposa, no teu marido? O que você ganha com isso? Qual é a felicidade que isso te dá? A razão que eu estou falando isso aqui é porque creio que a razão para isso acontecer é que muitas pessoas acabam não entendendo quais são os verdadeiros propósitos, né, da vida conjugal.
Você sabe qual é o propósito da vida conjugal? Dentre muitos, olha o que Paulo diz aqui. Isso aqui são apenas alguns, tá? Mas dentre os propósitos da vida conjugal, nós podemos citar aqui, olha, Efésios 5:28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Alimenta e dela cuida. Eu vejo 3 propósitos aqui da vida conjugal. Primeiro, amar. Ao marido se espera o quê? Do que se espera de um marido? Amor. O que uma esposa deve esperar de um marido? Amor. O propósito de um casamento é esse também. É amar a pessoa que Deus colocou do seu lado. Não ser cruel, não ser violento, mas amar. 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 Não é esse o voto que se faz na hora das núpcias, no dia do casamento? Vou te amar, te respeitar, te honrar, na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, na doença, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Então, não é? E também vemos aqui, ó, mais 2 coisas: alimentar, amar, alimentar, e o alimentar aqui não é da comida apenas. Não é suprir a necessidade física apenas. O alimentar aqui é o quê? É suprir as necessidades, sejam elas quais forem. Seja as necessidades da barriga, né? Da fome, da comida, mas também as demais necessidades que um marido tem, que uma esposa tem. E é dever também do marido e da esposa suprir essas necessidades. Você supre, você tem condições de suprir as necessidades do teu marido, assim como você, marido, tem condições de suprir as necessidades da tua esposa. Precisa ter esse entendimento que deve fazer isso. E terceiro, cuidar. Uma outra tradução diz sustentar. Cuidar é zelar, né? Sustentar é manter de pé, é dar motivação. Calma aí. Se você está sendo violento, se você está sendo cruel, se você está sendo um cônjuge violento e cruel, você está amando, você está alimentando, suprindo as necessidades do teu cônjuge, você está cuidando, sustentando a pessoa que Deus colocou do teu lado, para você alimentar, para você amar, para você cuidar, para você sustentar. Então, meu conselho, não seja um cônjuge cruel, não seja um cônjuge que fere, que machuca, porque quando você fere o teu cônjuge, quando você fere a tua esposa, quando você fere o teu marido, quando você, né, faz mal à tua esposa, faz mal ao teu marido, você está fazendo mal à sua própria carne. Não é isso que diz? O cruel a si mesmo se fere. Então você não pode ser um cônjuge que faz mal a si mesmo. Não seja um cônjuge que destrói a sua própria carne. Não seja um homem violento, uma mulher violenta que faz mal à própria carne. Não seja cruel, como o cruel que perturba a sua própria carne, que fere a si mesmo, que se machuca a si mesmo. Não seja isso, mas seja sim um cônjuge que cuida, um cônjuge que alimenta, um cônjuge que ama a pessoa que Deus colocou do seu lado. Amém? Deus abençoe a sua vida. SOS Vida Conjugal.